Nós não vamos ter dinheiro para pagar aos aposentados. Essa é a verdade. Se o argumento é o Estado não terá dinheiro para pagar, é um argumento técnico, como é que o Estado tem tanto dinheiro para enfiar no Senado e na Câmara de Deputados se ele não vai ter o dinheiro? Ou seja, o único dinheiro que ele não vai ter é para pagar os trabalhadores, mas o dinheiro para deputados e o dinheiro para os projetos ele tem. Então, que dinheiro é esse? Por que nós estamos fazendo a reforma da Previdência agora? Para prevenir o futuro. Eles não estão mexendo na aposentadoria do parlamento, não estão mexendo no judiciário, não estão mexendo no Ministério Público, não estão mexendo nas carreiras do Estado. E as pessoas dizem um pouco isso, o governo quer que você trabalhe até morrer, não é verdade? O trabalhador rural do semiárido nordestino não vive 65 anos. Então eu sou um engravatado, trabalho no escritório com ar-condicionado, minha expectativa de vida vai para 80 anos. E o meu compatriota, que é o servente de pedreiro? Ninguém sabe o que vem por aí. Você sabe que eu ouso dizer que o motorista de um jornalista desse, de um apresentador de televisão, paga mais impostos do que o próprio apresentador que ele ganha no final do mês. Ele paga, o trabalhador que dirige paga mais imposto que quem ganha. O que ocorre é que as contas públicas crescem de uma tal maneira que você começa a ter prejuízos. Eu trabalho há 40 anos, mais ou menos. Cadê o dinheiro? Ah, mas o empregador não recolheu. O que eu conheço? Quem vai sofrer uma pequena consequência? Como é que eu posso ter um motorista de ônibus contratado por uma empresa aos 65 anos de idade? Como é que eu vou ter, e eu estou falando um motorista de ônibus, imagine um pedreiro construindo um edifício com 65 anos de idade, nenhuma empresa quer. Vai ter que fazer uma chamada previdência complementar, ou seja, eu vou ter que tirar, eu ganho 30 mil, eu vou ter que tirar, sei lá, R$500 por mês do meu bolso, vou depositar numa previdência complementar e lá para frente me aposento. Então, por trás de todo esse modelo da reforma da Previdência, tem um compromisso do governo Temer com os grandes bancos que trabalham com fundos de previdência para jogar o dinheiro do povo brasileiro nas mãos desse fundo. E a Previdência, ela se extingue e principalmente os pobres perdem o acesso ao mínimo que ele precisa para sobreviver. Isso aqui é uma besteira que eu vou falar, mas eu vou falar. Mas vamos admitir que dizem que o ser humano vai viver 120 anos. Dizem. Não quer dizer que isso pode acontecer. O senhor Michel Temer se aposentou com 55 anos. Vamos ter clareza, Brasil. Até mais, não sei. Mas vamos admitir que o ser humano viva 120 anos. O que vai acontecer? Mas pelo jeito, pelo andar da atual Previdência, todos nós, homens e mulheres, vamos trabalhar até o dia da morte. Se morrer no meio da manhã, vai perder ainda meio dia de trabalho. Se percebe que você vai ter que fazer uma nova programação previdenciária. Por que juízes e promotores se aposentam ganhando quase 10 vezes mais que o teto dos mortais comuns? Eu quero registrar muito fortemente, meu Silvio, que este projeto de previdência não alcança os mais pobres. A reforma da Previdência, temos discordâncias de fundo. Os dados apontam que, olha, essa reforma da Previdência atinge os pobres. Ela não atinge o conjunto das pessoas. A dívida previdenciária, o teto previdenciário, é de 189 bilhões de reais. A reforma da Previdência bate um dado que a empresas, a soma das dívidas das empresas com a Previdência chega à casa de 426 bilhões de reais, 3 vezes mais do que o déficit. É isso, exatamente. Aí eu pergunto, por que não se compra essa dívida? Uma delas é a JBS, a outra, o Bradesco, e assim por diante. Nós não vamos ter dinheiro para pagar aos aposentados. Essa é a verdade. Ah, mas o Estado agora não tem dinheiro para devolver todo o dinheiro que você gastou. Arruma. Se você pedir dinheiro emprestado num banco, e na hora de pagar, você chega lá e fala assim, ah, mas agora eu não tenho dinheiro. O que o banco vai falar? Ah, tudo bem, vamos fazer uma reforma da Previdência para você não pagar. Claro que não, pô. Essa é a verdade. Essa reforma que se discute hoje no Congresso não passa de uma manobra para jogar a conta sobre os mortais comuns. Repito, aqueles que pagam impostos. Nós não vamos ter dinheiro para pagar. A mala com R$500 mil em propina entregue a Rocha Loures era para o presidente Temer. Como é que é? É o revólver da fortuna. Você vai ter R$500 mil por semana da propina sua e do Michel Temer. Mas então vamos fazer isso para 25 anos. Notas de 10 e notas de 50. Tem como fazer um contrato para 25 anos? Ele falou, não,
Em 5 anos eu já estou estudando, vamos fazer para 30 anos. Aqui, aí, notas de 10 e notas de 50. São 150 notas de 10 e de 50. Ele falou. Eu peguei e falei, pô, isso aí é uma aposentadoria pro Michel. Vontade. Eu vou fazer uma coisa que você faz com seus colegas de trabalho. Quando se mostra uma mala filmada de dinheiro, num caso de flagrante corrupção, o que se diz? É apenas uma mala. Quantas malas são necessárias para caracterizar alguém como um canalha? Eu vou passar um dinheiro para você. Ganhei 50. Ganhei. Ganhei 50. Tchau, presidente. Tchau, prazer em vê-lo. Escondida continua solta no Brasil e apronta muitas loucuras. No palco, Silvio Santos brinca e se diverte com seus convidados. Logo em seguida, aguardem. Eu já tinha falado aqui no canal a respeito do FGTS um tempo atrás, né? Vocês devem se recordar que eu disse que o FGTS também essa coisa de, tirem seu FGTS, porque ele não rende nada mesmo, gastem em coisas supérfluas, também já era um projeto de privatização secretamente arquitetado. O movimento Bandidos Livres estava fazendo isso faz tempo, falou, tire seu FGTS, não serve para nada. Tudo isso orquestrado por bancos privados que estão externamente querendo sabotar o seu futuro. E conforme a crise avança, esses bancos querem manter a sua margem de lucro e para isso eles saqueiam o Estado. E quando eles saqueiam o Estado, note, eles não saqueiam a elite política desse país, nem o setor judiciário, nem o setor legislativo e muitíssimo menos o executivo, que não só não faz nada por nós, como vai lá no Silvio Santos usar o seu dinheiro, porque até aqueles 50 reais que ele tirou para pagar o Silvio Santos é dinheiro seu. É dinheiro nosso que ele está utilizando. Maria Lúcia Fatorelli, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu queria que você tentasse explicar em 3 minutos, o que é difícil, a tarefa é árdua diante do massacre de propaganda do governo a favor da reforma da Previdência. Eu queria que você explicasse por que o déficit, o famoso déficit da Previdência, é na verdade um déficit fabricado, que é a tese que você defende, e queria que você explicasse isso à luz do parágrafo 194 da Constituição Brasileira. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, uma honra para a Auditoria Cidadã da Dívida. E essa questão da Previdência, ela foi a maior conquista da Constituição Federal. Os constituintes colocaram no artigo 194 da Constituição a seguridade social, a segurança do povo. Que não é só Previdência, não é. São 3 fatores. É um tripé. É previdência, assistência e saúde. Foi a principal conquista social. Ela é tão importante que na própria Constituição, no artigo 195, os constituintes estabeleceram o financiamento desse tripé. Então, eles colocaram lá fontes variadas de financiamento, como uma cesta. Nessa cesta, eles colocaram, primeiro, os trabalhadores e empregadores vão contribuir com uma contribuição para o INSS incidente sobre a folha, paga tanto pelos trabalhadores como pelos empregadores. Também, as empresas vão contribuir sobre o lucro. Então, foi criada a contribuição social sobre o lucro líquido. Criaram também a contribuição que incide sobre o consumo. Tudo que consumimos, bens, serviços, a COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é a maior arrecadação do país. Tem também PIS/PASEP, arrecadação sobre a venda de produtos rurais, arrecadação sobre todas as importações e várias outras fontes menores, como, por exemplo, uma contribuição que incide sobre todas as apostas de loterias e concursos pagos no país. Então, se tem tanta fonte de financiamento, por que o governo insiste em dizer que tem o déficit? Como é que ele fabrica esse déficit? Então, ele pega lá dessa cesta, onde estão todas essas fontes variadas, ele vai lá e pega somente a contribuição do INSS. E compara o que se arrecada com essa contribuição, paga por empregados e empregadores urbanos e rurais, ele compara isso com todo o gasto da Previdência, que é o maior entre o tripé da Previdência, Assistência e Saúde. O maior deles é a Previdência. E quando fazemos a conta honestamente, considerando todas essas fontes, e todos os gastos com previdência, assistência e saúde, o que a gente obtém? Uma sobra de recursos de dezenas de bilhões de reais todo ano.
Sem falar que há dívidas de empresas no montante de 350 bilhões com a Seguridade Social. Né? Isso, a sobra de recursos ainda poderia ser muito maior por causa da sonegação, que você menciona, que ultrapassa 400 bilhões de reais, segundo estimativas, inclusive a lista dos devedores da Previdência. As desonerações, que são setores que são liberados de contribuir para a Seguridade Social. Por exemplo, o agrobusiness. Então, é uma infâmia muito grande. O governo libera o agronegócio de pagar a contribuição e depois fala que tem déficit. E ainda quer botar a culpa nos trabalhadores rurais, né? É uma olha, inconsistência. A sobra de recursos é tão impressionante que existe a tal da DRU, a desvinculação. E por que desvinculação? Porque essa cesta de contribuições, elas são vinculadas pela Constituição para a Seguridade. Então, vem o governo, aumenta a DRU, que é essa mordida, morde atualmente 30% dos recursos da Seguridade Social, desvia principalmente para pagar juros da dívida pública. Que responde por quase 50% do nosso orçamento. Todo ano, né? E depois vem falar de déficit? Não. Maria Lúcia, essa explicação dos ovos, né, dos 8 ovos na cesta, é muito boa, porque ela consegue se contrapor a essa propaganda maciça do governo que tenta impor uma visão da reforma da Previdência para o grande público. E, ao mesmo tempo, a grande mídia faz o mesmo, inclusive através de analistas políticos que sempre repetem: a reforma da Previdência é primordial e sem ela o país vai quebrar. Muito obrigado por ter sido tão clara com a gente. E é por isso que a gente precisa saber que bancos estão agindo aí, que grupos estão organizados para poder fazer essa ação dentro do Brasil. Tá? Uma série de setores bancários que desconhecem a nossa realidade, pelo menos material, mas estão dispostos a utilizar da nossa existência para atacar e que estão se movendo. E é por isso que vocês têm que entender melhor um pouco aí a questão da reforma da Previdência. É bom lembrar que o Silvio Santos já está sendo pago há bastante tempo, as denúncias já são antigas, sendo pago pelo governo Temer, youtubers estão pagos pela reforma do ensino médio, todo mundo está sendo pago para transformar o setor público do Brasil e sucatear para dar para banqueiros. Por isso eu peço encarecidamente a você que estiver em qualquer setor que lute para que isso não aconteça. Tá? Porque a privatização em si no Brasil é pegar uma coisa pronta e dar para o banqueiro privado. Não é para distribuir para o povo, não. Se fosse para dar para você gerir, eu estava junto. Tá bom? Paz e até mais. Quem é que eu vou chamar? Quem que é? Quem que é? Vamos para o palco. Vamos topar tudo por dinheiro no palco. Vamos lá agora. O auditório cantando a letra, cantando a letra. Pode entrar. Agora, vocês, juntinho. Quero ouvir. Ai, agora eu vou explicar. Eu vou explicar o que vai acontecer.